Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje com mais essa tarefa de entregar um conteúdo informativo muito importante para as famílias brasileiras. Para quem não me conhece, eu sou doutora Kátia Paixão, advogada especialista em planejamento patrimonial da família. E como foi divulgado aí nas redes sociais, estamos hoje com um tema muito importante, que é falar sobre a doação em vida. Há benefícios nisso? É capaz de livrar a tua família de um inventário ou não? Enfim. E quem vai estar aqui comigo nesta live é a doutora Cristiane Leal. Ela também faz parte do mesmo time de profissionais especialistas em planejamento patrimonial da família, tá ok? Então, eu vou aqui dar um tempinho enquanto o pessoal vai entrando, tá ok? Para que consigamos dar continuidade. Só um instante. Vamos aguardar o pessoal. Muito bacana estar aqui com vocês, gente. É sempre uma satisfação contribuir com informações que, por vezes, as pessoas não têm conhecimento e acabam adotando medidas que trarão prejuízos ou não serão medidas eficazes nesse contexto, né? De planejar aí o patrimônio da tua família, tá ok? Então, a doutora Cristiane já está ingressando para participar conosco. Oi, doutora Cristiane, boa tarde. Olá, Tudo bem? tudo Está bem com você? tudo jóia também? Estávamos aqui te aguardando. Olá, Gostou? pessoal, tudo bem com É, vocês? doutora Cristiane, então esse é o nosso tema hoje, né? Vamos falar sobre doação em vida, sobre os benefícios, se é eficaz ou não, mas Isso. dou aqui a palavra para que você faça a sua apresentação e também explique um pouco do nosso propósito, né? Com Ah, este conteúdo, com estas lives, tá bem? tá joia. Então, olha, para quem não me conhece, eu sou advogada, sou especialista em direito das famílias e sucessões e em planejamento patrimonial da família. Eu e a doutora Kátia fazemos parte de um time de profissionais cujo objetivo desse time é realmente trabalhar com o planejamento patrimonial das famílias, né? E uma das formas da gente fazer isso é levar conhecimento às famílias brasileiras, né? Então, desse desejo genuíno nosso, tanto meu quanto da doutora Kátia, de levar informação, surgiu o Aprenda a Planejar. Então, a nossa proposta é que toda semana nós estejamos aqui com vocês para discutir sobre temas relacionados ao planejamento patrimonial da família, ao planejamento sucessório. Então, se vocês, inclusive, tiverem sugestões, dúvidas, quiserem mandar para a gente, né, Kátia? A Sim, gente vai trabalhar em cima das dúvidas que são de vocês e que são aí, não apenas de vocês, mas da população brasileira, né? Porque a gente sabe que falar sobre planejamento sucessório, sobre planejamento patrimonial da família, não é ainda um hábito entre os brasileiros, né? Mas será, né? verdade. E a gente pode até pedir para o pessoal já seguir a gente, né, Kátia? Ah, Tanto verdade. aqui no Instagram, quanto também no YouTube, tanto no YouTube da doutora Kátia, quanto no meu. Depois a gente pode até deixar, né, Kátia, o link para eles. Tem sempre muito conteúdo ali sendo divulgado a respeito desse tema. Verdade. Agora, Cris, vale a pena comentar que para nossa realização desta live foi feita uma enquete
sobre o assunto que vamos tratar aqui agora, que é a doação, né? E eu tô aqui, ó. O resultado dessa Estou enquete? aqui com os resultados. Comenta com a gente, Cris, como é que Então ficou vamos lá. as Olha, pessoas? foram feitas 4 perguntas, tá? A primeira era se as pessoas sabiam o que era doação em vida. 66% das pessoas disseram que sim, que sabiam. A outra pergunta é se essas pessoas achavam que a doação era mais barata que o inventário. E aí ficou meio a meio. 50% disse que acreditava que era mais barato que o inventário. A terceira pergunta foi se seria a doação uma boa opção para substituir, né, para evitar, na verdade, o inventário. E 66%, olha só, Kátia, disse que sim, que era uma boa opção. Olha a importância da gente estar aqui hoje, né? E por fim, foi perguntado se seria possível que a pessoa doasse qualquer valor do seu patrimônio. E 57% disse que sim, que era possível. Tá. Então, existe uma necessidade de esclarecimento mesmo, não é mesmo, doutora Cristiane? E aí, Exatamente. vale a pena considerarmos que, infelizmente, no nosso país, a regra ainda é o inventário. Quando nós falamos aí da sucessão no nosso patrimônio, então, num primeiro momento é isso. Se a pessoa tem Uhum. bens e deixa filhos, herdeiros, se ela não fizer um planejamento patrimonial, a família vai ter que suportar este processo de inventário, que ele é terrível, é burocrático, deixa margem para conflitos e é muito caro. Ok, isso não é uma novidade, não é mesmo, doutora Cristiane? Não. Aliás, Muitas, a gente fala sempre sobre isso, né? e muitas famílias, em algum momento, já viveu um processo de inventário, quer dos avós, ouviu, né, a Uhum. família passando por isso, não importa. E sabe dos malefícios do inventário. E por causa disso, por vezes as pessoas querem uma solução. E é Uhum. muito comum elas lançarem mão deste mecanismo que é a doação em vida com a reserva de usufruto para si. Então, o que é essa doação? Então, a pessoa sabe que ela tem um patrimônio, que quando ela partir, se ela não tomar nenhuma medida de planejamento, a família dela vai ter que fazer o inventário. E ela não quer que os filhos passem por Uhum. isso. Então, eles têm ali, então, a brilhante ideia, né, até de acordo com a nossa enquete, entendendo que isso vai ser muito benéfico, que elas podem fazer, que é muito mais barato que o inventário, ok? Então, elas desejam ali fazer a doação em vida de todos os bens, reservando o usufruto. Então, é um dos mecanismos de planejamento, mas nós estamos aqui para alertar as famílias brasileiras que este mecanismo ele não é 100% eficaz. E, claro, aqui no curso desta live, nós, de uma forma muito simples, sem nenhum tipo de juridiquês, vamos sim conseguir trazer informações para que vocês compreendam que existem É. outras soluções muito mais econômicas que garantem outros benefícios e aí então traz sim total eficiência dentro deste Uhum. planejamento, tá ok? Então, E a ação se mostra num primeiro momento para isso, né? Também buscando impedir o inventário, não é mesmo, Cristiane? E eu acho interessante pontuar o que você disse aí, sabe, Kátia? Porque, assim, se você começa a pensar no planejamento sucessório, é importante você saber de todos os instrumentos que tem à sua disposição, especialmente aqueles pontos que são negativos. Porque são esses pontos negativos que vão gerar problemas, seja para você, porque pode acontecer, como no caso da doação em vida, de você ter um problema ainda estando aqui, né? Ou Uhum. seja, depois, para os seus herdeiros. Então, a ideia de você conhecer melhor esses instrumentos perpassa por isso, para você saber decidir com clareza e com tranquilidade o melhor instrumento, a melhor ferramenta para você e para sua família. Perfeito. Então, e aí, quando a gente começa a fazer este comparativo, né?
o inventário é ruim, aí a doação até impede o inventário, mas o Aham. que tem ali de não tão benéfico? A gente pode começar falando do próprio custo, né? Porque Sim. o imposto que se paga na doação, ele é idêntico ao que se paga no inventário. Então, eu não vejo uma vantagem aí econômica, não é mesmo? E tem, em relação ao custo, além de você não ter economia tributária nenhuma, você ainda vai ter que pagar esse tributo antes de você fazer a doação. Porque se você não pagar esse tributo que seria devido no inventário, você sequer consegue fazer a doação. Esse tributo que a doutora Kátia está falando é o ITCMD, ou ITCD, ou ITD, como é chamado em alguns estados. É o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. O que significa isso? Se a pessoa falece e deixa ali patrimônio, esse imposto vai ser devido no inventário. Mas se a pessoa faz essa doação em vida, ela tem que pagar também. Então não tem economia tributária nenhuma. Exatamente. O mesmo imposto sobre a mesma base de cálculo. Então, não há. Exato. Agora, um outro fator que eu entendo como muito ruim na doação é a pessoa perder a liberdade de disposição do patrimônio. Porque uma vez que doou, está doado, ele não pode voltar atrás. E sem falar, né, que os pais comumente tomam esta iniciativa da doação, mas nós nunca sabemos o dia de amanhã. E se no futuro estes pais sofrer algum revés financeiro, ou se tiver a necessidade da venda daquele bem, por N motivos, tá ok? Eles não Uhum. terão mais esta liberdade. Para falar da venda do patrimônio que foi doado, aí então agora eles dependerão da anuência daquele filho que foi beneficiado. E o que é pior, né, Uhum. doutor? E se este filho ou filha for casado, os pais dependerão da assinatura dos cônjuges dos filhos também. Olha que É. absurdo, né? Apesar daquele Eu bem acho. menor ali ao patrimônio, terão É, que assinar. eu acho que todos nós, como advogados, a gente em algum momento pegou uma história parecida, né? De pessoas que fizeram a doação em vida com esse intuito, e às vezes até tudo bem com os filhos, né? Olha, minha filha, eu vou passar para você esse patrimônio, mas se eu precisar vender, né? Eu quero que você dê o ok. Os filhos super entendem, mas aí na hora que surge o problema não, a oportunidade de fazer uma venda, um bom negócio daquele imóvel, daquele patrimônio, precisa da assinatura do genro ou da nora, e aí vem o grande problema e as pessoas acabam perdendo oportunidades boas de negócio, né? Com um patrimônio que é delas. Eu acho que isso que a gente precisa reforçar, né? É um patrimônio delas, mas que elas abriram mão achando que era a melhor forma de organização patrimonial da sua família. Exatamente. E ainda, né, Cris, tem essa questão também de que quando pensamos no planejamento do nosso patrimônio, o ideal é você ter uma liberdade de fazer isso da totalidade dos teus bens. Não vou planejar Uhum, só parte, não, eu quero fazer um isso. planejamento de tudo. Só que existem algumas restrições na lei acerca da doação. A pessoa não pode sair por aí doando tudo o que tem. Você quer falar, Uhum. Cris, pra gente um pouco sobre isso? Falo sim. Existe um artigo, né, no Código Civil que diz o seguinte, que a pessoa ela não pode doar todo o seu patrimônio sem reservar para ela o necessário para sua subsistência, né? Ela não pode falar assim, eu vou abrir mão de tudo. Não, como é que ela vai viver sem garantir o seu sustento? Então, isso é uma vedação da lei e aí, às vezes, a pessoa pode pensar assim: nossa, mas é meu, eu tenho o direito de fazer o que quiser com esse patrimônio. Mas sabe qual é o princípio que está por trás disso? Eu estou ouvindo um barulhinho no fone.
O som tá bom aí? Ah, isso eu tô ouvindo bem. Ah, então tá, que eu tô com um chiadinho aqui. Qual é a questão, gente, em relação a isso, né? Se você não consegue garantir a sua subsistência, quem que vai sustentar você? O Estado. E o Estado, ele não quer sustentar você. Ele não quer que você seja mais um encargo para ele, entendeu? Então, a lei vem nesse sentido, de falar assim, olha, o patrimônio é seu, você pode dispor dele da forma que você quiser, porém, você tem que provar que, dispondo desse patrimônio, você consegue sobreviver sem a ajuda do Estado. É mais ou menos isso, falando de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Existem duas formas, né, de você resolver essa questão. Uma é com o usufruto, porque a partir do momento em que você fala assim, olha, eu vou doar tudo que eu tenho, porém, com uma cláusula de usufruto, você está garantindo a sua subsistência, né? Ou então, quando você faz uma doação parcial, você não doa tudo. Não é isso, Kátia? Sim, isso mesmo. É, então, é importante, né, esse olhar para saber que a doação ela não traz, né, uma solução plena para as questões. E sem falar da outra restrição, que é acerca da exigência da lei para se respeitar 50% do seu patrimônio que pertencem aos seus herdeiros necessários, que são os seus filhos ou os seus ascendentes, no caso pais, ou até mesmo o cônjuge. Então, de novo, a pessoa não tem a liberdade para fazer um planejamento da finalidade dos bens, porque ela vai ter Isso. que respeitar aí esses 50%. Não pode doar todo Isso. o patrimônio, teria que respeitar a parte que caberia a esses herdeiros necessários, não é mesmo? Kátia, e aí pegando um gancho do que você falou, da questão de doar e respeitar legítima, né? É importante duas coisas a gente ressaltar aqui, tá? A primeira é que qualquer doação em vida, ela pode ser questionada. Então, assim, primeiro, né, quando você decide fazer uma doação, né, para os seus herdeiros necessários, isso já pode ser uma questão de conflito entre os demais, aqueles que não vão receber. Então, você já está criando, né, um problema ali com a pessoa que ainda em vida, né? Mas, para além disso, quando é feita a doação e de repente é necessário fazer o inventário, é preciso trazer essa doação. A gente diz assim, trazer ao inventário a doação. Isso significa o quê? Isso tem um nome, chama colação. Você precisa dizer assim, ó, eu recebi tanto tal época, ó, da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu companheiro, né? Enfim, da pessoa, do doador, né? Eu recebi esse valor. Ele está ali e vai ter que ser feita a balança, o equilíbrio do que tem e do que você recebeu, para respeitar isso que a doutora Kátia falou, da legítima, porque Fazer você não dispõe de uma, né, com os demais herdeiros, isso. para que nenhum Exatamente. Só beneficiário. que aí, Kátia, nós íamos precisar de outra live para falar de colação, viu? Porque o que tem de problema com a tal da colação e com a legislação que veio agora com o CPC de 2015, que alterou, então assim, ia dar outra live. Aí se você quiser, inclusive, coloca aí, quero uma live sobre colação, que a gente faz. Né? Podemos sim marcar um dia, né, atendendo aos pedidos, né, dos nossos seguidores, enfim. Mas tem esse grande problema, então, não é mesmo, doutora Cristiane? A Sim, margem para o conflito entre os herdeiros ali. Porque certamente a pessoa que não foi beneficiada, ela vai querer, né, vai. discutir, vai necessariamente forçar esta compensação entre os bens. E aí, quando você fala, né, Cris, sobre a necessidade de uma live para falar deste assunto, é porque a doação pode ter acontecido há muito tempo lá atrás, mas Sim. essa compensação vai considerar agora um valor atual. E isso pode gerar um problema muito grande, porque a pessoa, aquele bem pode ter valorizado até pelo esforço próprio daquele filho que um dia recebeu aquela doação. E não é justo que agora, na compensação
daqui a pouco ele está tendo que devolver valores para os irmãos. Não é Não mesmo? é? É um absurdo, né? É. O que mais temos de pontos negativos aí? Olha, nossa, eu vou te falar, viu? Precisa respirar, né, para falar sobre isso. Vamos começar então pontuando assim, Kátia, porque eu acho que a gente já caminhou um pouquinho aqui no nosso tempo. Vamos falar os pontos negativos e explicitar um pouco mais para o pessoal, que eu acho que para eles o que importa principalmente são esses pontos, né? Um ponto muito importante é esse que a gente começou falando, que é a perda da propriedade do bem. Então, assim, eu não sei você, Kátia, mas eu não concebo a ideia de, em vida, eu abrir mão de tudo que é meu. Por quê? Não é egoísmo, né? Ela fala assim, nossa, Cris, né? Você está sendo egoísta. Precisa... Não, não é. É porque, gente, enquanto há vida, há transformação. As coisas acontecem. Eu não sei o meu amanhã. E se eu precisar, por uma questão de saúde, do meu patrimônio para eu cuidar da minha saúde? E E se nem eu decidir... só, desculpa interromper, nem Sim, sabemos, né, Cris, o amanhã dos nossos filhos, sob a influência de quais pessoas eles estarão, não é mesmo? exato, exato. E isso é primordial, porque a gente sabe, né, que isso pode acontecer e aí você se vê sem patrimônio e o seu filho também. Você fez essa alteração para beneficiar as pessoas que você ama e de repente tá você e a pessoa que você ama sem nada, né? Então, Exatamente. assim, tá, e se nos últimos anos da minha vida, ou, né, eu decido que eu quero viajar, eu quero aproveitar minha vida, eu não tenho mais nada, né? Então, assim, tem várias situações que a gente precisa pensar com muita seriedade. É realmente necessário você abrir mão da sua autonomia, do seu patrimônio. Eu não vou pensar nem só em gastar. Vou pegar o exemplo aqui, né? E se de repente eu tenho uma casa e uma construtora quer comprar aquela minha casa para construir um prédio? Olha que negócio bom. Aí eu não tenho mais a propriedade daquele bem para poder fazer esse negócio e fazer com que o meu patrimônio aumente e eu beneficie as pessoas que eu amo, né? Então, gente, será? Eu deixo aqui a dúvida para vocês pensarem. Será que realmente você tem que abrir mão do que é seu, da sua autonomia em decidir, o seu poder de decisão, para você fazer um planejamento sucessório? Não precisa, né? Tem outras saídas. Tem Olha, outras saídas. e aí, Cris, como o futuro, ele é muito incerto, né? Assim como você, para mim é inconcebível isso. O futuro é muito incerto, mas pode ser que algumas pessoas lancem mão dessa medida. Ah, não, eu vou doar sim todo o meu patrimônio hoje. Tem N situações lá no futuro que nós não imaginamos, mas que podem acontecer. Que é a Sim, superveniência de um novo filho. E aí? sim. Como é que vai E aí? ficar? Porque você não pode beneficiar só os seus primeiros filhos que É. já foram beneficiados com essa doação. Este novo filho que veio agora, ele terá participação naquele patrimônio, mas a doação já está feita. E uma É, e outra. aí, e aí surge o problema, porque esse filho pode ingressar na justiça e falar: eu não quero nem saber, desfaz a doação, eu quero a minha parte. Exatamente. Então, quando as pessoas pensam, eu vou fazer a doação para livrar a minha família de um inventário, será que vai mesmo livrar? Né? Talvez tenha que se discutir a partilha destes bens, É, mesmo tendo sido doados. Agora, uma outra questão, e é claro que esta é uma situação triste de se imaginar, não desejamos, mas não temos uma garantia de que isso não ocorra, que é a morte do filho antes dos próprios pais. Então, se isso acontecer, quais são os reflexos? Porque se você doou, este bem agora é do seu filho. E se ele vier exato. a ter a propriedade deste bem, será dos herdeiros dele. E se ele não tiver filhos, se tiver filhos ainda, mais ou menos, né, vai beneficiar os seus netos. Só que, dependendo do regime de casamento, vai beneficiar o cônjuge ou um simples companheiro. Então, daqui a pouco, o patrimônio que de fato é seu, porque você ainda está lá, né, usufruindo do Aham, imóvel, muitas das vezes, agora ele vai ser propriedade de uma pessoa.
imagina, nem nunca imaginou e nem nunca quis beneficiar, por exemplo. Exato, exato. E eu acho que vale a pena reforçar a questão do ponto de vista financeiro, né? Porque quando a gente pensa em planejamento sucessório, não tem como você fazer um planejamento sucessório sem pensar numa economia tributária, principalmente. Cris, por que tributária? Você fala tanto assim da economia tributária, porque é o que mais onera o planejamento sucessório. É a mordida ali do Estado que mais vai pesar. E que vai ali pegar parte do patrimônio que você lutou demais na vida para construir. Só para passar para quem já é dono. Então ainda tem esse detalhe, né? Você vai pagar, a pessoa vai pagar um tributo para passar para quem de direito, para quem já é dono daquilo ali. Então é muito complicado, a gente tem que pensar em planejamento sucessório com economia tributária. E se você pensar na doação, não há essa economia tributária, porque o mesmo imposto que você pagaria, que a pessoa pagaria no inventário, é pago na doação. Sendo que, na doação, o que está sendo feito ali é uma antecipação desse tributo, né? Que seria devido no inventário e que você está pagando agora. Né? Então, assim, será que vale a pena? Né? Então, essas coisas precisam ser pensadas e analisadas, né? Exatamente. E aí, assim, estamos aqui falando mal da doação? É isso? Não, não é isso. Estamos falando mal. Nós estamos trazendo para que a pessoa, para que a sua família considere se é a melhor ferramenta. Por vezes, até mesmo aqui no meu escritório, já teve famílias que naquele cenário, naquele contexto, naquele momento, fez sentido. Tá bem, Cris? Porque era uma pessoa gravemente enferma, que, enfim, idade avançada, eram filhos bem estabelecidos, que, enfim, sabíamos que eles iam zelar daqueles pais enquanto houvesse ali um restinho de vida, então fazia todo sentido. Então, nem sempre vai ser desaconselhável, mas na maioria das vezes vale a pena considerar ali com outras opções de planejamento patrimonial. E entre elas, nós podemos falar, não é mesmo, Cristiane, da possibilidade do sistema de holding, que é estes cenários negativos que apontamos aqui da doação, lá estaremos livres. Porque realmente vai impedir a família de suportar um processo de inventário, se a pessoa fizer o planejamento dentro da holding. Também vai manter a liberdade de disposição, porque apesar de fazer o planejamento, os pais, os patriarcas aí, manterão o poder de gestão e administração do patrimônio, podendo vender a qualquer momento, sem precisar da assinatura de ninguém. Não é mesmo? E o que tem de muito fantástico é a economia. Né? Ganha em disparado comparado a doação. Em especial ao inventário. E é isso, né? Nós que somos especialistas em planejamento sucessório, eu acho que é importante as pessoas entenderem isso que você falou, sabe, Kátia? Por isso que a gente fala muito na sessão de viabilidade. O que é uma sessão de viabilidade, né? É a gente entender a dinâmica da família, a necessidade da família, para saber aplicar o melhor instrumento naquele momento. E como a doutora Kátia falou, a holding familiar, ela tem sido, hoje, atualmente, a melhor ferramenta, por todos esses pontos positivos que foram abordados aqui. E que nos outros instrumentos a gente vê, mas nela não, né? Então, assim, conhecer a dinâmica da família é importante para que se decida, e por isso também você precisa procurar um profissional, um advogado, para conversar com você e entender o que é melhor para você naquele momento. E a holding familiar, ela vai trazer para você benefícios que os outros instrumentos hoje não conseguem. Só que às vezes quando a gente fala em holding familiar, as pessoas ficam um pouco receosas por não conhecer. Então é bom, eu acho, a gente explicar o que é, né, Kátia? Porque tem pessoas que acham que é abrir uma empresa.
Aí já fica assim, vale-me Deus, vou abrir uma empresa, vou virar empresário, meu Deus do céu, não dou conta disso, né? E não é isso, né? É realmente você planejar numa pessoa jurídica, organizar o seu patrimônio e planejar a sucessão. Mas você não vira empresário porque você fez uma holding, né? Até porque é uma empresa que podemos considerá-la tão somente para fins de proteger o patrimônio ali, e essa empresa não vai exercer nenhuma atividade operacional, não é mesmo, doutora Cristiane? Exato. Né? Então, assim, eu acho que hoje tem sido realmente uma das melhores ferramentas no planejamento sucessório, né? E alcança outros benefícios, não é mesmo? Entre eles, a proteção de todos os seus bens que estarão dentro dessa Sim. empresa, benefícios tributários, e aí a gente não está falando só ali com relação ao imposto incidente sobre a herança, não é isso. Enquanto vivo, se você tem bens dentro da holding, você já se beneficia com uma carga tributária incidente sobre estes bens bem menor, não é mesmo? Uhum, com Proteção, certeza. economia, mantém a liberdade de disposição do seu patrimônio e livrou a sua família ainda de um processo de inventário no futuro. Exatamente. E aí, por isso que é importante, né, a gente pensar assim, quando a gente fala de outras ferramentas dentro do planejamento sucessório, como a gente tem falado, semana passada nós falamos do testamento, essa semana estamos falando aqui sobre doação, né? Se você tiver dúvida em relação a algum desses instrumentos, algo sobre planejamento sucessório, deixa aí. Os comentários estão ativados, Kátia, para o pessoal participar? Eu deixei desativado para que não Para ficasse. mim está aparecendo comentários desativados, mas eu não sei se é só para mim. Então, mas eles conseguem, como vai subir depois, podem deixar nos comentários da publicação. Ótimo, Para não ficar isso. aparecendo aqui os Porque escritinhos aí, na tela. isso, e porque aí a gente vai conversando com vocês sobre isso e mostrando os prós e os contras, né? Ajudando vocês a entender melhor esse universo que é novo para os brasileiros, né? Porque, gente, quando que os nossos pais pensavam em planejamento sucessório, né? A gente não tinha essa cultura, mas também, se a gente for pensar, essa coisa de adquirir patrimônio é muito recente na população brasileira, né? A gente não tem muito essa vivência. Então, é o pessoal agora dos seus 40, né, 50 anos que estão percebendo a dor do inventário, estão passando por isso, estão entendendo que precisam pensar no planejamento sucessório desde antes, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente conversar. Nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aí para a gente que a gente responde. Verdade. Eu vou ativar aqui, se alguém quiser aproveitar, porque temos um tempinho, podem mandar e a gente aproveita a live para talvez esclarecer também alguma dúvida. Tá bom? Eu ativei, Sim, tá, doutora Cristiane? tá ótimo. Isso que você comentou, né? Agora as pessoas, né, estão aí já com os seus patrimônios, mais famílias vivendo as dores do inventário, isso é fato. E ainda veio a pandemia, o que nos trouxe uma nova realidade, porque despertou a consciência de todos de que para partir basta estarmos vivos. Isso. Então, não depende de faturidade, não depende de absolutamente nada, né? Então, é claro que isso já acontecia, pode morrer novo, o velho, o saudável, o doente, claro que pode, mas é como se essa consciência não estivesse ativada em nós mesmos. Então, imenso foi o número de famílias afetadas com isso, tendo a perda de algum familiar ou de pessoas próximas. Então, esta realidade de suportar um processo de inventário para regularização de bens, ela aumentou, né, gigantescamente. Então, agora as pessoas, né, se preocupam mais com esse cenário. Poxa, eu tenho bens, não fui eu que parti, mas e se fosse? Né? E se
Então, depois eu faleci, e agora? E o meu patrimônio, e os meus filhos, como que eles suportariam essa despesa? Então, tem isso também, né, Cris? É um novo momento, né? Até na nossa cultura mesmo. Isso, eu acho que é muito assim, é uma mudança de cultura e de paradigma que a gente precisa assimilar, né, Kátia? De cultura, parar com esse medo, né, bobo, de falar sobre a finitude da vida, porque, gente, a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia a gente vai, não é? Sim. Quando será? Não sabemos. Mas a gente não pode ter esse receio de conversar sobre isso. É a primeira mudança que tem que acontecer, né? Entender que isso é para o bem, isso vai ajudar as pessoas, né? E a outra questão é entender que tem como você organizar o seu patrimônio de tal forma que aquilo que você juntou ao longo da sua vida vai realmente chegar a 100% para os seus filhos, para as pessoas que você ama, né? Não vai se perder no meio do caminho com terceiros que não participaram da sua labuta, do seu sofrimento para construir aquele patrimônio. A gente apaga tanta coisa, né, Kátia? A vida inteira a gente paga tributo, né? E de repente no final você vai estar lá passando parte do seu patrimônio ainda para terceiros, né? Então eu acho que essas mudanças são importantes. E a gente falar e divulgar essas informações é que com o tempo vai fazer a diferença. Verdade. E sabe, Cristiane, quando você fala da necessidade aí de mudanças de paradigmas, né? É entender que se nós não temos vida eterna aqui neste mundo, nós não temos que ter bens em nome próprio. Por quê? Sim. O que vai acontecer? Se eu tenho bens em meu nome, quando eu partir, porque isso é fato, um dia vai acontecer, terá sim que inventariar este patrimônio e incidir ali todos os impostos, taxas, honorários, o que é muito caro. E aí, geração seguinte, um dia também vai partir. E aquele mesmo bem, de novo, vai ter que, né, se aquele bem ainda permanecer naquela família. Então, o que nós temos que entender? Por que a proposta da holding ela se mostra tão eficaz? Porque os bens não pertencerão mais a um mortal. Estará ali em nome de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica não morre. E essa é a regra, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui, infelizmente, a regra ainda é unitário, mas lá a regra são as suas, cada um ter as suas holdings, as suas famílias, elas têm essa organização do patrimônio e fazem ali o planejamento sucessório dos bens. Até porque lá o imposto é 40%. O imposto sobre a herança é 40%. Então pensa, você pegar 40% do patrimônio da pessoa. Sim, e quando lá nos Estados Unidos eles tributam de forma tão elevada o imposto da herança, não é porque eles querem lesar o contribuinte, não é isso, é justamente como um incentivo para que eles adotem este mecanismo, né? E tenham os bens dentro da pessoa jurídica. E aqui no nosso, aqui, infelizmente não é assim, mas nós estamos imbuídos deste propósito, de levar informação para que mude este paradigma na mente das pessoas, nas famílias brasileiras, e elas também se beneficiem com o planejamento patrimonial, pagando menos impostos, livrando a família de um inventário e tendo proteção do seu patrimônio. Agora, Cris, uma coisa muito importante a ser falada. Hoje, esse assunto, graças a Deus, está sendo difundido por mim, por você, por vários dos nossos colegas que fazem parte do time Holding Brasil. E nós estamos entregando isso. Então, por vezes nós ouvimos, nossa, virou moda esse assunto de holding. Que bom, que bom. A ideia é essa mesmo, é levar a informação. Agora, o que você que está aqui nos acompanhando precisa saber é que existem aqueles que não têm interesse nenhum que você saiba disso. Tá certo? Para o governo, para ele não é interessante, porque tudo que ele quer é arrecadar, sim, imposto sobre a herança, dos seus bens. Então, para o governo isso não é interessante, né? Que você tenha essa grande sacada de fazer diferente. Entre outras pessoas. Para os advogados, alguns também não querem. Eles estão felizes da vida porque estão fazendo seus inventários e ganhando muito bem. Tá certo? Muito. Eu
advogada que atuo nessa área há 20 anos, já fiz muitos inventários, mas de verdade, gente, a alegria mesmo eu tenho é de entregar este sistema de planejamento, porque em vida a pessoa se beneficia, ele contrata o serviço satisfeito, porque ele enxergou todos os benefícios, o quanto aquilo repercutiu de economia dentro mesmo do seio familiar, não é mesmo? Sim. E sim, para mim é satisfatório, é um trabalho preventivo que vai trazer benefícios para a pessoa em vida. Agora, no inventário, poxa, somos bem remunerados com isso? Somos, né, Cristiane? Existe a tabela da OAB que estipula ali honorários bons, tá tudo certo. Mas é muito triste. É muito triste ver a pessoa passando por este momento, né, do luto e ainda ter que suportar essa pressão de questões burocráticas, por vezes de conflitos familiares entre os herdeiros, e ainda tendo que desembolsar uma quantia muito significativa para arcar com as despesas do inventário. Tá certo? É muito importante você falar isso, sabe, Kátia? Porque aí mostra para as pessoas que a questão não é a gente, o que a gente quer realmente aqui é levar informação. Eu acho que tudo que você falou se resume a isso. Nós queremos que vocês fiquem bem e tomem a melhor decisão para a família de vocês, né? Verdade. Aqui, Cris, olha, deixaram uma pergunta da Jaque Assis, né? Como seria a venda de um dos bens após a morte, caso um dos cotistas, né, decidam desfazer? Então, é assim, se os patriarcas, né, constituíram a holding, tá? Já trouxeram os bens para dentro deste sistema, e no passo seguinte fizeram o planejamento sucessório, doando as cotas para os filhos. Os pais, eles permanecerão detentores de todos os poderes, tudo mais, tal, enquanto vivos forem. Quando eles partirem, aí dispara-se um gatilho e os filhos agora, a propriedade das cotas vão se consolidar na pessoa dos filhos. E aí agora, né? O que vai acontecer? Como vai ser a venda de um dos bens? Então, antes, na implementação do sistema, vai ser estabelecida ali as regras de administração daquela empresa. Enquanto os pais forem vivos, eles serão os administradores. Mas eles já vão deixar estabelecida a regra de quem será o sucessor na administração. Que podem ser todos os filhos conjuntamente, ou apenas um dos filhos, ou nenhum dos filhos, e já deixar estabelecido que será necessária a figura de um administrador profissional, não é mesmo, Cris? Sim. Isso também é isso aí. E a venda? Entender que aqui agora tem que ser uma mentalidade de empresa. A venda vai acontecer normalmente, tá? Lembrando que quem vende é a proprietária e empresa, a holding. Tá, okay? E quem assina por ela, este administrador. Quem irá ali suceder na administração. Eu espero ter contribuído aí com você, já. Ótimo. Tem também uma outra pergunta, olha, mas a doação é importante quando existem filhos de outro casamento. Então, é Eliana, né, que mandou aqui, olha só. Especialmente, acho que é o exemplo dela, né? Quando o pai é querido só pela mãe, né? E aí, depois, o marido ali tem um filho de uma outra união. De verdade, Eliana, é uma medida, mas ela não é eficaz. Dentro da holding, os pais ali, ou o casal, consegue fazer esse planejamento de uma forma muito mais tranquila. Eu entendo, não é, Cristiane? Ou até mesmo fazendo uma holding separada para o filho que pertence só a um dos cônjuges. E assim, Eliana, o que você pontuou aqui passa pela divisão dos bens na sucessão, você entende? Mesmo que se faça essa doação para tentar proteger algum patrimônio de um filho fora de um relacionamento, o fato de você fazer essa doação não significa que ela não será contestada, que era o que a gente estava conversando aqui. Então, o que acontece? Se o bem foi adquirido só por uma pessoa do casal, né, ou a esposa ou o marido, tem que primeiro saber qual é o regime de bens. Você entende que há todo um processo? Você primeiro resolve a questão do regime de bens do casal, para depois, que a gente chama de meação,
para depois fazer a divisão patrimonial na sucessão. Então, existe todo um regramento em cima disso. E a doação pura e simples não é o que vai resolver o problema. Por isso que precisa sentar e entender, por exemplo, o seu questionamento me parece que vem de algo que você vive. E aí a gente precisa entender essa realidade para saber o que é melhor para essa situação. Mas aí eu reforço, na holding familiar, você consegue organizar muito bem, né, esse patrimônio, inclusive contemplando essas especificidades. Verdade. Consegue sim. E tem mais, né? Quando a gente pensa nesse cenário, eu não sei se é o caso da Eliana ou não, mas nos vem à mente um cenário ainda com filhos menores, pequenos, crianças, né? Uhum. Então, sim. Isso, aí quando a gente pensa na doação para menores de idade, aí a gente já enxerga um problema lá na frente. Qualquer coisa que essa família quiser fazer com este patrimônio vai depender de uma ação judicial para conseguir uma autorização do juiz para poder dispor daquele bem. O que não acontece na holding, né? Pode sim beneficiar os filhos ainda menores, mas a qualquer momento os pais ali poderão vender assinando, não tem problema. Uhum. Filho de pais separados judicialmente, é isso que ela está falando. Ah, tem mais aqui, né? Uhum. Eu não vi que foi filho de pais separados judicialmente. É isso, filhos de pais separados judicialmente, eles não deixam de ser filhos por causa disso, Eliana. Eles não perdem os seus direitos por causa disso, né? Então não se preocupe, em relação a isso não tem problema, viu? Tá? A lei, ela traz essa proteção. Nós tá ouvindo o Cadson? Nossa! É período eleitoral, não tem jeito, né? E você que está na capital, não é, doutora Pois Cristiane? é. Vale a pena comentar com o pessoal que está conosco. A doutora Cristiane está falando de Goiânia, não é mesmo? Isso, tô aqui em Goiânia. Goiânia. Enfim, é assim, né? Vale a pena reforçar o convite para que vocês se inscrevam em nossos canais no YouTube, tá ok? Lá, a todo momento, tanto eu quanto a doutora Cristiane, deixamos conteúdos explicativos sobre vários pontos, tanto da holding, quanto as outras possibilidades de planejamento, os aspectos positivos e negativos de cada um. E mesmo aqui, né? Quem não é ainda seguidor, sejam nossos seguidores nessa rede social. De tempos em tempos, realizamos uma palestra que conscientiza as pessoas e elas conseguem enxergar, inclusive números de um inventário, enfim, né? Falamos muito nessas palestras de grandes figuras que se beneficiaram com o planejamento patrimonial através da holding. E essas grandes figuras, elas também tinham grandes patrimônios, não é mesmo? Assim, patrimônio invejáveis. Nós estamos falando dos bilionários, nós estamos falando de grandes empresários. Ah, mas essa solução é só para eles? Não, não é. Você também tem direito, a sua família também pode se beneficiar com isso. Tá ok? Sim. Para que não tenham que suportar aí este terrível processo de inventário e desaconselhamos a doação na maioria das vezes, não é mesmo, Cris? Sim. É isso. Tá ok? A Eliana está falando, né? Olha, filho de um só dos cônjuges. Eu entendo que o que ela está dizendo é a respeito de fazer a doação para um filho só por conta do patrimônio adquirido com o cônjuge atual, seria isso? Me ajuda. Mas assim, Iliana, perpassa por aquilo que eu te falei. Mesmo que seja filho só de um cônjuge, essa pessoa, se ela está em união estável ou ela é casada com outra pessoa, a primeira coisa que tem que se ver é o regime de bens. Porque se essa pessoa for casada num regime, por exemplo, de comunhão parcial de bens, não importa dizer que ela comprou sozinha.
aquele bem, aquele apartamento, aquela casa, entendeu? Pelo regime de bens que vige entre o casal, metade do patrimônio é do outro, você entende? Então, assim, não importa se é filho só de um dos cônjuges, se só um comprou, você tem que primeiro entender essa dinâmica, né? Qual é o regime de bens do casal? E depois, o que que isso refletiria na sucessão, tá? Então, assim, a questão maior é, os filhos sempre serão resguardados com a legítima, eles sempre serão herdeiros necessários. Se você quiser, Eliana, depois mandar para a gente uma informação, né, mais detalhada sobre o caso, a gente pode ajudar de maneira mais específica, né? Manda um direct para a gente responde, tá bom? Perfeito, isso. Eu já até desativei aqui de novo os comentários, tá, Cris? Eu abri porque você tinha feito menção, porém, depois esta live vai ficar disponível, por vezes aproveitamos trechos delas, desta e de outras lives, sempre aproveitamos para colocar aí nos canais, para que também outras pessoas tenham acesso à informação. E aí ficar aparecendo os comentários por vezes fica ruim, mas estamos à disposição. Podem mandar a pergunta via direct mesmo, e fica aqui o nosso pedido para você nos seguir nas redes sociais e também se inscrever em nosso canal, tá ok? Cris, mais algum comentário? Acho que não. Só Acho que isso? foi legal. Conseguimos abordar tudo, né? Isso. Aí, lembrando que este é um projeto que queremos levar adiante. Semanalmente estaremos aqui com as lives, trazendo os assuntos, inclusive se vocês quiserem deixar sugestão de tema, não é mesmo, Cris? Sim, Então, nossa, vamos programar com o maior prazer. muito, muito válido, não é mesmo? E quando Isso. fizermos as enquetes, participem, estejam conosco, tá bem, gente? Então, eu deixo aqui meu forte abraço. Cristiane, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bacana Imagina. com você, tá bem? Muito bom, viu, Kátia? Um beijo. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Beijo enorme. Tá bem. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.